Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao estudo das teorias explicativas da Constituição. Comprometido, então, a gente dividir esse pequeno trecho em duas aulas, né? Falando sobre as teorias da Constituição garantia ou patrimonial na primeira parte, liberal patrimonial na primeira parte, falando sobre a Constituição dirigente e a Constituição judiciarista ou principiológica, né? Aqui a gente vai continuar, pessoal, a gente vai falar sobre uma quarta, então, teoria que tenta explicar a Constituição, defendida pelo professor da PUC de São Paulo, chamado Carlos Aris Sundfeld, entre outros, mas ele é o principal articulador dessa ideia. Ele chama a Constituição brasileira de Constituição Chapa Branca. Tá? Qual que é a principal característica da Constituição brasileira, da Constituição Chapa Branca, como diz o professor Carlos Aris Sundfeld? Ele diz que a principal característica, né, da nossa Constituição Federal, atual Constituição Federal, é que ela busca, primordialmente, tutelar interesses e privilégios de integrantes e de dirigentes do setor público e de corporações privadas. Tá? Essa é basicamente a ideia aqui. Tá? Então, essa é a ideia básica desse ponto de vista. Então, assim, o que esse professor Carlos Arisson de fazer ele traz? É o seguinte, então a comissão tem como objetivo garantir esses interesses corporativos, muitas vezes. Isso se fez por conta das características que ocorreram na Assembleia Constituinte, em especial forte lobby de organizações, basicamente organizações estatais, seriam, na verdade, sindicatos de funcionários públicos, entre outros, né? Que são os sindicatos e são entidades de categoria que representam essas categorias, são extremamente organizados, né? E eles obtiveram uma vitória ou várias vitórias ao longo do processo constituinte e fizeram com que muitos dos seus interesses fossem positivados no texto da Constituição. Tá? Então, a despeito de toda a retórica social, toda a retórica emancipadora, transformadora do texto da Constituição, como propugna a teoria dirigente, transformadora, né? Então, a despeito de tudo isso, o fato é que a Constituição, no fim das contas, ela visa apenas assegurar os interesses desse grupo, os interesses dessa categoria bastante organizada, muito bem organizada, que são dirigentes de empresas estatais e de entidades privadas também, que mantêm aqui um forte lobby, uma forte participação política bastante marcante. Isso foi especialmente ao longo dos processos da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Então, a Constituição, um exemplo que ele passa, quando ele vai dizer, ele defende as teorias dele, ele vai dizer, olha, qual que é o exemplo que eu posso usar na Constituição? O exemplo que eu posso usar da Constituição, diz o professor Carlos Aris Sundfeld, é o exemplo do SUS. Né? Então, você veja, a Constituição Federal, aqui não vai nenhuma crítica ao SUS, tá, por parte dele, mas ele vai dizer o seguinte, olha, a Constituição Federal ela optou por estabelecer uma política pública nacional chamada Sistema Único de Saúde. Então, no Brasil inteiro, o sistema de saúde público será administrado de uma mesma forma, tá? Através de diretrizes únicas. Claro, ele é descentralizado, cada região tem as suas regras próprias, mas o norte, assim, né? Os objetivos principais, eles são os mesmos no Brasil. O que ele vai dizer? Esse estabelecimento desse sistema único complexo, descentralizado, fez com que muito do recurso público, dos recursos públicos, fossem drenados, fossem jogados para o sistema público de saúde. E todos aqueles membros, né, da área da saúde que gravitam em torno desse tema, especialmente os servidores públicos, foram beneficiados com esse processo, porque isso faz com que haja necessidade de estabelecer mais funcionários públicos para atuar no sistema de saúde, faz com que haja um maior recurso público do orçamento sendo destinado para essa área, para a compra de insumos, equipamentos, investimento, etc., para a construção de hospitais, de leitos. Então, você vai dizer o seguinte, essa decisão tomada pela Assembleia Constituinte, estabelecer o sistema único, traz uma consequência que é o direcionamento de recursos públicos para essa área. E todos aqueles que gravitam em torno do tema, né, desse campo profissional acabam sendo beneficiados com isso. Né? Sem falar a respeito de alguns direitos impostos ou concedidos, né? Impostos não, né? Concedidos a funcionários públicos, que podem hoje ser vistos como algum tipo de
de benefício desproporcional, ou que nós podemos ver com olhos críticos como se não pudessem existir, ou não deveriam, né, existir. Mas o fato é que muitas das garantias, as proteções que esses dirigentes, esses membros, esses grupos favorecidos obtiveram foi por conta de lobbies de pressão feitas ao longo do processo constituinte. Então, o fato é que a Constituição é uma Constituição chapa branca, vai dizer o professor Carlos Sundfeld. Chapa branca em que sentido? Uma Constituição que, na verdade, ela proclama uma série de princípios, diretrizes, regras, direitos fundamentais de cunho social, transformador, etc, etc, etc. No fundo, seu grande objetivo é encastelar direitos desses grupos privilegiados, tá? Você pode ver que é uma teoria absolutamente cética, tá? Crítica, no que diz respeito à nossa Constituição. Foge um pouquinho do que a gente tem de padrão ao analisar a nossa Constituição. Normalmente joga-se muito confete sobre a nossa Constituição, ela é sempre assim, muito destinatária de elogios. O senhor Carlos Arissundes faz uma crítica a ela. Do mesmo modo, a próxima teoria da Constituição Simbólica, uma teoria cunhada pelo professor da UNB, na Universidade de Brasília, Marcelo Neves, numa tese que ele de doutorado na Alemanha, até publicou recentemente em português, né? Assim, a leitura feita por ele da Constituição também é uma leitura crítica da Constituição. Essa foi uma teoria que ele escreve a respeito dela no início dos anos 90, se não estou enganado, é 1992. Tá? Hoje, a visão do Marcelo Neves a respeito da Constituição já não é a mesma. Entretanto, ele faz algumas observações bastante críticas sobre a nossa Constituição. O que ele vai dizer? Na verdade, assim, essas considerações, antes rapidinho, essas considerações têm como substrato a nossa história constitucional, a história política constitucional do Brasil. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, que a leitura feita sobre a Constituição é que ela não possui força normativa suficiente para regular as disputas políticas vigentes no Brasil. Disputas políticas essas que diz respeito sobre qual é o melhor significado, tá? Qual é a interpretação que eu dou ao texto da Constituição. A Constituição não tem força suficiente para regular conflitos de interesse que surgem entre poderes políticos, poderes institucionais, para fazer se impor nessas disputas sobre qual a melhor interpretação que eu dou à Constituição. Qual a melhor interpretação? Então, um exemplo de hoje, que eu dou do artigo 142 da Constituição, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário. As forças democráticas ou não democráticas. Qual é a leitura do artigo 142? A nossa Constituição ela tem a capacidade hoje de fazer o balanceamento, de arbitrar conflitos entre instituições da República? Essa é uma das funções da Constituição, que a gente já vem falando há bastante tempo, desde o início do semestre. Né? Então, Marcelo Neves vai dizer que a nossa Constituição, não tem esse poder. No fim e ao cabo, ela não tem esse poder. E qual é a grande consequência disso? É que os mais poderosos conseguem usar a Constituição e o Estado em prol dos seus interesses. Tá? E esse grupo, essa elite política e econômica, que historicamente usa das leis, da Constituição, usa do Estado, manipula, instrumentaliza o Estado para os seus interesses pessoais, são chamados pelo Marcelo Neves sobre-cidadãos. Eles são sobre-cidadãos, eles estão sempre acima dos demais, porque as leis, para eles, sempre atuam em benefício dos seus interesses. Tá? Então, o senhor Marcelo Neves vai dizer que o grande problema, na verdade, das constituições simbólicas, tá? É o que diz respeito à falta de concretização da Constituição. Então, a incapacidade que a Constituição tem de se fazer aplicável, tá? De ser aplicada na prática. Esse é o grande problema. Por quê? Porque a aplicação da Constituição ela é sempre bloqueada por interesses políticos ou interesses econômicos, tá? De agentes políticos e econômicos que não têm interesse que ela seja aplicada na prática. Tudo bem? Então, nesse sentido, pessoal, assim, todo aquele rol, aquele catálogo assim, bastante emancipador, tá? Bastante contemporâneo de direitos fundamentais, eles não passam de mero instrumento simbólico, sem capacidade de implementação na prática. Porque, repito, são
instrumentos capturados por interesses particularistas de uma elite política e econômica. Tudo bem? É por isso que o Marcel Neves vai dar à sua teoria o nome de constitucionalização ou constituição simbólica. Simbólica em que sentido? Esses direitos e garantias fundamentais não passam de um símbolo, não passam de um instrumento retórico, que na verdade não consegue ser aplicado na prática porque a captura, a manipulação dele por interesses particularistas de grupos econômicos e grupos sociais. É um tipo de fenômeno bastante característico de países e sociedades periféricas, tá? Sociedades subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil. Tá? A maior parte da população, especialmente a população mais vulnerável, se vê completamente assim, alijadas dos seus aspectos da cidadania. Pessoas que não conseguem ter os seus direitos fundamentais implementados na prática. Eles são chamados de subcidadãos. Então, é um tipo de Constituição que ela consegue fazer com que haja duas categorias, basicamente até mais, mas duas categorias: cidadãos, os sobre-cidadãos, aquela elite que captura e domina e instrumentaliza o Estado e a Constituição a seu favor, e os subcidadãos, que acabam sendo aqueles membros da população mais vulnerável, a maioria numérica, né? A maioria numérica, evidentemente, acabam se vendo alijados de todo o processo de constituição da cidadania em favor desse povo, a favor dessas pessoas, né? Existe um livro do professor Marcelo Neves chamado A Constitucionalização Simbólica, editado pela editora Martins Fontes, né? É um livro bastante interessante, é nesse livro que ele vai discorrer a respeito dessa visão também crítica, também cética, como foi da Constituição Chapa Branca do Carlos Ari Sundfeld, tá? Mas ele também vai trazer uma ideia cética, crítica da Constituição. A sexta teoria da Constituição, defendida pelo Daniel Sarmento, é a da Constituição ubíqua. Ubíqua. O que é a Constituição ubíqua? A ideia dele aqui também é um pouco intermediária entre uma visão otimista e crítica e pessimista da Constituição. Fica no meio termo entre uma visão otimista e crítica. Ele faz uma crítica à Constituição, ou algumas críticas à Constituição, entretanto, ele promove algumas soluções, tá? Ele traz perspectivas e soluções da visão crítica que ele faz. Mas o Daniel Sarmento ele vai dizer assim, a nossa Constituição é extremamente detalhista, isso a gente já sabe, já vem falando sobre isso há bastante tempo, tá? Então, como ela é extremamente detalhista, ela fez com que o seu texto positivasse uma série de assuntos e temas e regrasse, né, sobre temas dos mais diferentes campos do direito. Temos os mais diferentes campos da nossa vida social. Seja família, seja cultura, seja direitos de grupos vulneráveis, regulamentou, enfim, assuntos, organização tributária, regulamentou o sistema financeiro, ela vai falar sobre orçamento, ela vai falar sobre, enfim, sobre os mais diferentes aspectos. Isso faz com que muitas das suas disposições da Constituição sejam contraditórias, né? Isso traz alguns problemas fundamentais. Por quê? Porque praticamente, pessoal, todos os problemas forenses, todos os problemas jurídicos, todos, eles passam pelo recurso à Constituição. Todos os problemas jurídicos, eles passam necessariamente por algum tipo de argumentação constitucional. O que eu quero dizer com isso? Que praticamente todo e qualquer assunto da nossa vida social, seja um assunto envolvendo acidente automobilístico, seja assunto envolvendo benefício à previdência, seja assunto envolvendo contratos, execução ou discussões sobre contratos, enfim, todo tipo de assunto, praticamente todo tipo de assunto, ele acaba sendo direto ou indiretamente reconduzido até a Constituição. Por quê? Porque a Constituição ela acaba prevendo, e ela previu uma série de regramentos sobre praticamente todos os campos do direito. Tá? Isso tem alguns problemas. Por quê? Quais são os problemas, pessoal? O problema é que, sendo a Constituição
né? Tendo a Constituição absorvido muito dessas regras e tendo disciplinado muitos assuntos sobre os diferentes aspectos da nossa vida social, isso traz o problema seguinte, que ela necessariamente acabou dispondo desses temas de maneira vaga e imprecisa. Aquilo que nós falamos sobre os princípios constitucionais, como nós falamos sobre o teoria do professor Barroso, da Constituição Principiológica Judiciarista, ele dizia, olha, as constituições realmente elas prevêem muitos princípios, muitas normas vagas, né, normas abertas, que não são normas com densidade normativa clara, a gente não sabe muito bem qual é o sentido que a gente tem que dar a essas normas. Tá? E qual é o grande problema disso? O grande problema é que nós jogamos para o Poder Judiciário, como dizia o professor Barroso, na teoria principiológica, nós jogamos ao Poder Judiciário esse poder, essa prerrogativa de dizer, né, de decidir, dizer qual é o sentido, então, dessas normas vagas, abstratas, justiça social, igualdade, qual é solidariedade, né? Qual é o sentido, qual é a melhor interpretação a se dar dessas normas? O judiciário acaba sendo um ator importante e fundamental nesse aspecto. O que vai dizer o professor Daniel Sarmento nessa questão específica? Como a Constituição ela regulamenta todos e diversos temas, praticamente, né? Todos e diversos temas da nossa vida social, sempre de maneira vaga e ambígua e imprecisa, não poderia ser diferente, tá? Até porque não é a função da Constituição ser detalhista ao extremo, isso é a função das leis ordinárias, dos códigos, não da Constituição. Mas como ela acaba fazendo, tentando regulamentar diferentes aspectos da nossa convivência social, ela acaba fazendo isso de maneira imprecisa, vaga, meio de normas vagas, os princípios, basicamente os princípios. Isso vai jogar na mão do Poder Judiciário uma grande responsabilidade de dizer na prática o que significa cada um desses princípios. Qual é a crítica do professor Daniel Sarmento? O professor Barroso não vê uma crítica nesse sentido, ele não vê um problema nesse sentido. O professor Daniel Sarmento, né, com essa teoria da Constituição ubíqua, vê. Qual é o problema? É que o Poder Judiciário ele fica sem um tipo de controle. Ele acaba julgando questões e decidindo questões de maneira subjetiva e arbitrária, de maneira autoritária. Tá? Isso a gente vê nas jurisprudências dos tribunais, especialmente mesmo da Suprema Corte, do STF no Brasil, de maneira corriqueira. Tá? Então ele vai ver nisso um problema. Por que isso acontece? Bom, por causa da vagueza das normas constitucionais, vai dizer o Daniel Sarmento. E uma outra questão importante é que essas contradições entre os valores e princípios eles colocam em risco a própria estabilidade da Constituição. Então, eles acabam impedindo a eficácia da Constituição. Eles acabam impedindo que a Constituição seja aplicada na prática. Tá? Como a Constituição acaba albergando, trazendo para o seu texto esses princípios e comandos extremamente vagos e imprecisos, a própria aplicação dela é colocada em xeque, colocada em dúvida. Tudo bem? Isso vai fazer com que ela acabe, com o passar do tempo, perdendo prestígio perante a sociedade. E isso é um problema, vai dizer o Daniel Sarmento. Então ele vai ver dois problemas aqui. A proeminência do Poder Judiciário e assim, uma certa tendência ao Judiciário a julgar os casos de maneira autoritária, tá? Subjetivista. E um segundo problema, vamos dizer assim, é que essas normas contraditórias acabam colocando em xeque a própria força normativa da Constituição, o próprio prestígio que a Constituição tem perante as pessoas, perante a sociedade. Tá? Ela acaba sendo descumprida de maneira bastante corriqueira, na verdade é essa. Então, quais seriam as soluções? Como eu disse, né, que a sua teoria ela não é nem muito cética nem muito otimista, de um lado, para a parte do ceticismo, ele faz fortes críticas a ela, de outro lado ele propõe soluções. Que soluções seriam essas? Pois é, as soluções seriam reforma no texto da Constituição para retirar esse excesso, tá? Para retirar da Constituição, ou seja, desconstitucionalizar assuntos e temas desnecessários, não diz respeito sobre a estrutura do Estado, os direitos e garantias fundamentais e sociais, tá? E sobre normas que vão regulamentar a forma como os poderes devem agir um com relação ao outro, eles devem se relacionar. Mais do que isso seria um excesso, a Constituição deve ser retirada, a Constituição deve ser assuntos
devem ser desconstitucionalizados, serem encaminhados para leis ordinárias, para os códigos e leis ordinárias. Tá? Então, essa seria a primeira Constituição. E a primeira solução, desculpem, tá? Esse enxugamento. E a segunda solução é que, aí sim, que a doutrina ela cria mecanismos fiscalizadores da atuação dos juízes do Poder Judiciário do STF. Tá? Que a doutrina ela exige um maior rigor argumentativo das decisões dos tribunais do STF para evitar que eles julguem de maneira autoritária e subjetiva, com base em interesses particularistas dos juízes e tribunais. Tudo bem? Então a ideia é basicamente essa, normas muito abertas, tá? Normas, princípios que não que estabeleçam alguns valores, né? De maneira sem muito especificar exatamente o que eles querem dizer, acabam trazendo, abrindo uma janela para que os julgadores, para que o intérprete da Constituição faça uso desses princípios, faça uso desses valores, dessas normas, ao seu bel prazer, ao interesse privado, não ao bem comum, não com o objetivo de satisfazer o bem comum, mas sim com o objetivo de satisfazer interesses particularistas. Muitas vezes os juízes e tribunais acabam agindo dessa forma. Tudo bem? Então essa é uma questão colocada pelo professor Daniel Sarmento. E a sétima e última teoria da Constituição, que é a teoria que a gente vai acabar adotando, que ela acaba tendo alguns aspectos que a gente acha mais importante, que ajuda a definir a nossa Constituição. Entretanto, faça a ressalva que eu fiz na primeira parte, na primeira aula. Nós não vamos ignorar os outros ensinamentos, não vamos ignorar o que os outros autores falam das outras teorias. A gente vai apenas assim tomar essa como parâmetro e acoplar, trazer das outras alguns elementos mais importantes, que é a Constituição compromissória, a teoria da Constituição compromissória, que é a teoria que consta no texto para ser entregue em resumo, na data que a gente vai ainda combinar. Lá, tá, o professor Oscar Vilhena Vieira, junto com o professor Paulo André Nassa, eles vão, e o Dimitri de Moules também, são 3 professores que tentam trabalhar com essa ideia da Constituição compromissória. Eles vão dizer o seguinte: a nossa Constituição, na verdade, para ser bem definida, nós temos que olhar para o processo que resultou na elaboração do texto da Constituição. Então, nós temos que olhar para o processo constituinte, né? Todas as intercorrências políticas, os acordos, etc., que ocorreram durante o processo constituinte. Então, esses autores, o Paulo André Nasser, o Dimitri de Moules, Oscar Vilhena Vieira, tá? Eles vão dizer o seguinte: a nossa Constituição ela é marcadamente, né, ela pode ser denominada, ou melhor, seu núcleo, sua característica principal, melhor dizendo, vamos colocar assim, sua característica principal é que a Constituição, é um grande compromisso maximizador, vamos dizer, desses autores. O que significa isso? Que a Constituição, por meio do seu texto, ela abrigou interesses dos diversos, mais variados setores da sociedade. Tá? Interesses esses, muitas vezes, realmente antagônicos. Isso faz com que muitos dos princípios, as regras previstas na Constituição, muitas vezes sejam regras contraditórias, tá? Sejam regras antagônicas. Mas veja, qual que é a ideia fundamental aqui? Faz com que essa noção da Constituição brasileira como um grande compromisso maximizador não seja uma ideia, uma noção pessimista da nossa Constituição. Esses autores vão ver essa característica de uma maneira positiva. Positiva em que sentido? Na medida em que a elaboração da nossa Constituição ela precedeu de um processo constituinte amplamente democrático, tá? Em que a nossa Assembleia Constituinte ela foi votada pelo povo através de eleições gerais. Os componentes da nossa Assembleia Constituinte, ou seja, os constituintes, eles foram representantes de diversos setores da sociedade e que acabaram, através de uma série de pressões sociais, de participação política extremamente ampla, como a gente já viu, como também consta no texto também, isso vai fazer com que
todos esses atores sociais, sejam sindicatos de trabalhadores privados, sejam grupos econômicos organizados, sejam funcionários públicos, sejam grupos de professores, enfim, a sociedade em geral se viu representada na Assembleia Constituinte, vão dizer esses autores. E o texto dela vai representar, evidentemente, vai trazer como resultado um grande acordo entre diferentes setores sociais. E todos eles conseguiram colocar na Constituição, e aí o porquê ela é tão larga, ela é tão grande, porque ela acaba trazendo princípios contraditórios, porque basicamente todos os atores sociais que tiveram representantes na Assembleia Constituinte ou que conseguiram participar do processo constituinte, ao fim e ao cabo tiveram sucesso em fazer com que fossem incluídos na Constituição ao menos parte dos seus anseios, dos seus interesses. Então, os diversos, variados setores sociais fizeram com que a Assembleia Constituinte colocassem muitas de suas pretensões, seus interesses na Constituição. Então, houve uma grande conciliação entre diferentes setores da sociedade, tá? Entre vetores ou grupos políticos, muitas vezes antagônicos, conservadores e progressistas. Então, na disputa, nas conciliações, nos compromissos feitos por essas correntes, muitas vezes antagônicas, resultou muitos dos princípios e dos capítulos, muitas das partes da nossa Constituição. Elas são fruto de grandes acordos, grandes consensos. É bem verdade, vão dizer esses autores, que essas forças políticas muitas vezes não eram forças simétricas. Muitos desses acordos se deram entre forças políticas assimétricas, estavam em condições políticas desiguais. Isso é verdade, tá? Mas, do mesmo modo, mas de outro lado, os poderosos, aqueles que tinham uma capacidade maior de impor a sua vontade, porque eram a maioria na Assembleia Constituinte, por outro lado, eles precisaram negociar os atores minoritários. Precisaram negociar. E muitas vezes, essa negociação foram feitas, sabe de que maneira? Através da imposição na Constituição de direitos sociais. Direitos sociais e direitos de grupos minoritários da sociedade, sejam negros, sejam idosos, sejam indígenas. Então, veja, houve a necessidade de um amplo consenso, de acordo, uma conciliação no processo constituinte. Muitas vezes a moeda de troca foram os direitos sociais de grupos minoritários. Tá? Isso é extremamente interessante a gente ter em mente, porque isso vai fazer com que, na visão dos professores André Nassar, Dimitri de Moles e Oscar Vilhena Vieira, isso vai fazer com que haja uma ampla lealdade à Constituição por parte de todos. Porque, veja, pessoal, pensem comigo, se todos os setores da sociedade, ou praticamente todos os setores da sociedade, de uma forma ou de outra, se viram prestigiados na Constituição, que conseguiram, através de um amplo processo de negociação. Bom, parênteses, não foi à toa que a nossa Assembleia Constituinte demorou mais de 1 ano e meio para terminar o seu processo, né? Ele foi instalado em 1º de fevereiro de 87, só em setembro de 88 é que ela termina o seu trabalho para elaborar a nossa Constituição. Então, por que também isso acontece? Por necessidade de fazer de encetarem esses diferentes e múltiplos acordos entre grupos sociais com interesses distintos. Então, vai desses autores voltando. Isso faz com que haja uma ampla lealdade ao texto da Constituição. Porque se todos se viram representados na Constituição, parcela de seus interesses, seus direitos estão representados, foram positivados na Constituição, não porque desrespeitá-la. Sempre que um determinado grupo da sociedade quer impor a sua pauta, qual é o argumento utilizado, o argumento político utilizado? A previsão de direitos na Constituição. Há a possibilidade de socorrer-se do Poder Judiciário para a implementação de direitos de grupos sociais que se veem vitimizados, que se veem minoritários, que se veem prejudicados. Então, a Constituição, ao fim e ao cabo, como é um grande fruto de um acordo maximizador. Por que acordo maximizador? Porque ela acaba assim, permitindo que haja uma maximização de direitos e interesses de grupos sociais distintos.
Então, já que ela tem essa característica, ela acaba recebendo a lealdade dos diferentes grupos sociais. Então, assim, a perspectiva, o incentivo para que grupos sociais rompam com a Constituição, desrespeitem a Constituição, queiram rasgar, jogar no lixo, vamos lá, usando o português correto, queira dar um golpe, esses incentivos não existem ou seja, bastante diminuídos comparado com o passado. Porque de uma maneira ou outra, a implementação dos direitos e interesses de grupos sociais fazem não meio de ruptura, violência, guerra, luta, guerra civil, nada disso. Mas sim pelo recurso ao direito. O uso de instrumentos jurídicos previstos pela própria Constituição, como eu já mencionei aqui, mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade, as ADPFs, as ações constitucionais, enfim, de forma geral. Usa o próprio direito, o instrumento que a própria Constituição prevê para implementá-lo. Não há necessidade de ruptura constitucional. Então, há uma lealdade, essa é a grande palavra, uma lealdade espontânea de todos à Constituição. Tudo bem? Então, essas são basicamente assim, as características, as teorias explicativas sobre a Constituição. A gente vai adotar, que entendemos como mais correta essa última, da Constituição compromissória, mas não esquecendo que a Constituição é uma Constituição dirigente. Então, aqui nós vimos sobre a Constituição dirigente, ela é fundamental para compreender a nossa Constituição. Outro passo, o professor Luiz Roberto Barroso tem razão quando ele fala que a Constituição brasileira é uma Constituição principiológica, judiciarista. Principiológica, ela prevê muitos princípios e regras e valores extremamente abertos, de pouca densidade normativa, ou seja, eu quero dizer com isso, a leitura de certas partes da Constituição, você não consegue compreender exatamente assim, qual é o sentido a ser dado àquela Constituição, a ser dado àquela parte, aquele trecho, aquela norma da Constituição. Então, como é que eu posso dizer que a união afetiva ela é legalizada, ela é constitucional, usando apenas somente a ideia de que as pessoas não podem ser discriminadas? A igualdade é um direito fundamental. Usando essas duas expressões, eu posso chegar à conclusão que a união gay homoafetiva é constitucional. Usando essas duas expressões, eu posso chegar no resultado de cotas para negros, seja em serviço público, seja em escolas públicas, é constitucional. Então, veja, o Supremo, nesse caso, diz que sim, usando normas vagas, abstratas, como igualdade, justiça social, não discriminação, sem fazer nenhum juízo de valor. É assim que muitas vezes o judiciário acaba operando. Então, a nossa Constituição, ela traz essas normas vagas, dá sim, de fato, uma proeminência ao Poder Judiciário. Luiz Roberto Barroso tem razão, é uma Constituição principiológica. Ao mesmo passo, o senhor Daniel Sarmento falou sobre a ideia da Constituição como uma Constituição ubíqua, uma Constituição contraditória, que abre margem para a arbitrariedade do Poder Judiciário. Ele tem razão, há exemplos disso também. Enfim, nós vamos adotar diferentes aspectos críticos de cada uma das teorias para incorporar uma visão genérica, geral, genérico no sentido de geral da Constituição. Mas nós podemos utilizar como norte a teoria do compromisso maximizador. Me parece para nós e a mim uma teoria que assim tem bastante sucesso quando tenta explicar as principais características da nossa Constituição. Tudo bem? Eu vou fazer mais um vídeo depois, pessoal, que vou disponibilizar para terminar esse ciclo, tá? Então, são um ciclo de 3 vídeos para falar sobre as principais críticas feitas à nossa Constituição e as respostas às críticas feitas a ela, tá bom?